Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Cálculo A, revelando e desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nesta aula vocês vão ver. Vamos iniciar então abordando o conceito de funções. Sejam os conjuntos não vazios A e B, dizemos que f é uma função de A em B, se e somente se relacionamos cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Observem que esse é um conceito que nem todos conseguem absorver, que nem todos conseguem compreender. Diante disso, eu resolvi dar uma dica, de forma que vocês consigam compreender melhor o que não é uma função. Então vamos imaginar dois conjuntos A e B com os seguintes elementos. O conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B tem os elementos A, B e C. Vamos associar elementos do conjunto A ao conjunto B, de modo que nós possamos criar espécies de casais. Vamos formar casais associando os elementos do conjunto A ao conjunto B. Então, eu vou associar o elemento 1 ao elemento A, o elemento 1 do conjunto A ao elemento A do conjunto B. Vou associar o elemento 2 do conjunto A ao elemento B do conjunto B. E vou associar também o elemento 3 do conjunto A ao elemento C do conjunto B. Porém, o elemento 3 do conjunto A ele também é associado ao elemento B do conjunto B. Então, nesse caso, nós temos o que eu vou chamar aqui de guloso. Este elemento daqui, ele tem o quê? Ele tem duas setinhas. Ele está associado a dois elementos. E isso não pode acontecer. Eu não posso ter um elemento do meu conjunto A associado a dois elementos do meu conjunto B. Nesse caso daqui, nós não teremos uma função. Vamos ver o outro caso. Tenhamos também o conjunto A e também o conjunto B com os mesmos elementos. E vamos associar o elemento 1 do conjunto A ao elemento Azinho do conjunto B. O elemento 2 do conjunto A ao elemento Bzinho do conjunto B. E aí, quando eu quero associar o elemento 3 ele não quer ser associado a ninguém. Ele quer ficar só. Então, eu tenho um elemento do meu conjunto A que não está associado a nenhum outro elemento do conjunto B. Então, neste caso, nós também não teremos uma função. Então, temos dois casos em que a gente não tem função. O caso guloso e o caso quero ficar só. Caso guloso, um elemento do conjunto A associado a dois elementos do conjunto B. Caso quero ficar só, um elemento do conjunto A que não está associado a nenhum outro elemento do conjunto B. Nestes dois casos, nós não teremos funções. Em todos os outros casos, serão funções. Aí vocês podem me perguntar, tá, professor, e se acontecer o guloso no conjunto B ou o quero ficar só no conjunto B? Vamos ver o nosso exemplo agora. Mesmos conjuntos com os mesmos elementos. 1, 2 e 3, Azinho, Bzinho e Czinho. E vamos associar o elemento 1 ao elemento A, o elemento 2 ao elemento B e o elemento 3 ao elemento B. Observem, nós temos guloso aqui, não temos guloso. Nós temos quero ficar só aqui, não temos quero ficar só no conjunto A. Mas nós temos um guloso aqui no conjunto B. Porém, essa regra do guloso e do quero ficar só é válida para o conjunto A. Então, se eu tiver guloso no conjunto A, ou se eu tiver quero ficar só no conjunto A, é que eu não tenho função. No conjunto B, pode acontecer qualquer coisa que eu vou ter função.
Então, nesse caso aqui, como não aconteceu nenhum guloso no meu conjunto A, e como não aconteceu nenhum quero ficar só no meu conjunto A, esse caso aqui é o caso de uma função. Vamos ver o outro caso. Temos o meu conjunto A e o conjunto B, os mesmos elementos, A, B e C, 1 associado ao A, 2 associado ao B, 3 associado ao B de novo. Observem que esse elemento C aqui, ele não está associado a ninguém. Seria um quero ficar só que no conjunto B. Como eu disse anteriormente, o conjunto B pode acontecer qualquer coisa. O que não pode acontecer é o guloso no conjunto A ou quero ficar só no conjunto A. Vamos ver se acontece. Eu não tenho nenhum elemento do conjunto A com duas setinhas, que seria o guloso. E eu não tenho nenhum elemento do conjunto A que não esteja associado a um outro elemento do conjunto B. De todos os elementos do conjunto A saem setinhas. Então eu não tenho o quero ficar só. Então, não tendo o guloso no conjunto A e não tendo o quero ficar só no conjunto A, esse caso aqui é o caso também de uma função. Então, esse caso é função também. Vamos falar agora da lei de formação de uma função. O que é a lei de formação de uma função? Então, a gente vai chamar de lei de formação de uma função a expressão que determina o seu comportamento. Não entendi nada, professor. Calma, vou te explicar. Então, vamos imaginar que você deseja comprar pães na padaria do seu bairro e a venda lá é feita por unidade de pão. Então, cada unidade de pão vai custar 60 centavos. Cada unidade do pão que você vai comprar vai custar 60 centavos. Daí, se você quiser comprar um pão, quanto é que você vai gastar? Ora, você sabe o seguinte, que um pão custa 60 centavos. Então, se você vai comprar um pão, você vai gastar 60 centavos. E se você for comprar dois pães, quanto é que você vai gastar? Bom, se um pão custa 60 centavos, dois pães vão custar quanto? R$1,20. Mas como é que você fez essa conta? Você pegou 60 centavos e multiplicou por 2, que é a quantidade de pães que você quer comprar, chegando ao resultado de R$1,20. Se você quiser comprar 3 pães, como é que você vai fazer? Você vai pegar 60 centavos e multiplicar por 3, chegando ao valor a ser pago de R$1,80. Se você quisesse 4 pães, você ia pegar os 60 centavos, multiplicar por 4. Se quisesse 5, 60 centavos vezes 5. E se eu quiser X pães, quanto é que eu vou pagar? Bom, se eu estava pegando, então, o valor da unidade e multiplicando pela quantidade, e eu quero uma quantidade X agora, eu vou pegar esse valor da unidade, que é 60 centavos, e vou multiplicar por X. Então, o valor a ser pago por X quantidades de pão seria 60 centavos vezes X quantidade de pão. Então, esta daqui seria a lei de formação desta função, que determinaria o comportamento desta função para uma quantidade X de compra, para uma quantidade X que a gente vai comprar, nesse caso aqui, uma quantidade X de pães. Né? Então, a gente já consegue determinar, sem a necessidade de ficar pensando muito, se a gente quisesse comprar 10 pães, 20 pães, 15 pães, 1.000 pães, quanto a gente iria pagar por esta quantidade? Vamos a um outro exemplo. Bom, nós temos aqui o exemplo do taxímetro. Vocês sabem como é que funciona um taxímetro? O taxímetro, na verdade, ele funciona de duas formas. Ele tem, primeiro, um valor fixo, que é chamado de bandeirada, e um valor que é pago de acordo com a quilometragem que você roda e também de acordo com o tempo. Porque o que acontece? Quando o taxímetro, quando o taxista, né, o táxi, ele está rodando, você está rodando com ele, ele vai contar a quantidade de quilômetros que você vai rodar e vai lhe cobrar esse pequeno valor por quilômetro rodado. Caso você pegue um engarrafamento, por exemplo, o táxi não vai estar rodando, ele vai estar parado. Mas mesmo assim, tem um temporizador que você paga por esse tempo. Você paga de tempo em tempo, você paga também essa quantidade. Então ele faz como? Ele pega esse valor da bandeirada e soma a esse valor que é por quilometragem ou por tempo aquilo que acontecer primeiro. Então, se o táxi estiver rodando,
ele vai cobrar por quilometragem. Se o táxi estiver parado, ele vai cobrar por tempo. Mas aqui a gente não vai utilizar essa questão do tempo. A gente vai colocar como se o táxi estivesse rodando, né? Então a gente vai imaginar o seguinte. A gente vai imaginar que a bandeirada, ou seja, esse valor fixo, ele é de R$ 4,81. E ele vai cobrar também 65 centavos por quilômetro rodado. Então a gente tem R$ 4,81, que é o valor da bandeirada, aquele valor que você entrou no táxi, você já está pagando, e também 65 centavos por quilômetro rodado na sua viagem. Vamos ver então quanto é que a gente pagaria. Observe, se eu estou pagando R$ 4,81 pela bandeirada, valor fixo, mais 65 centavos por quilômetro rodado, quanto é que eu pagaria se eu rodasse apenas 1 quilômetro? Eu iria pagar os R$ 4,81, que é a minha bandeirada, mais 65 centavos, que é a quantidade cobrada por quilômetro rodado. Se eu andei 1 quilômetro, eu vou pagar 1,65 só. Então, eu vou pagar R$ 4,81 da bandeirada, mais 65 centavos, que vai me dar um valor total de R$ 5,46. E se eu rodasse 2 quilômetros, quanto é que eu pagaria? Bom, eu pagaria, então, os R$ 4,81 da bandeirada, aquele valor fixo, mais 65 centavos vezes quanto? Bom, se eu pago 65 centavos por quilômetro rodado e eu estou rodando 2 quilômetros, eu vou pagar 65 centavos vezes 2. Então, eu tenho um valor total de quanto? De R$ 6,11. Se eu fosse rodar 3 quilômetros, quanto é que eu pagaria? Eu pagaria os R$ 4,81 da bandeirada, aquele valor fixo, mais quantas vezes era os 65 centavos? Bom, se eu estou rodando 3 quilômetros e eu pago 65 centavos por quilômetro rodado, eu vou pagar 3 vezes 65 centavos, fazendo um valor total de R$ 6,76. A mesma situação. E se eu quisesse rodar agora X quilômetros, quanto é que eu pagaria? Ora, se para 1 quilômetro eu paguei R$ 4,81 mais uma vez 65 centavos, se para 2 quilômetros eu paguei R$ 4,81 mais duas vezes 65 centavos, se para 3 quilômetros eu paguei R$ 4,81 mais 3 vezes 65 centavos, para X quilômetros eu vou pagar R$ 4,81, que é o valor da bandeirada, mais X vezes, que é a quantidade de quilômetros, 65 centavos. Então, esta daqui é a lei de formação do preço que eu vou pagar pela minha viagem para X quilômetros. Então, este daqui é o comportamento da minha função preço do valor da corrida. Vamos a mais um exemplo. Imagine agora que você quer comprar um carro de R$ 59 mil. E você sabe que a depreciação do valor desse carro é cerca de 5% ao ano. A gente sabe que essa depreciação ela é sempre feita em cima do valor principal. Então eu tenho, por exemplo, no primeiro ano, qual vai ser a depreciação desse meu veículo? Né? Então no meu primeiro ano eu vou ter o quê? Eu vou ter os 59 mil, que foi o que eu paguei pelo valor do veículo, menos 5% desses 59 mil. Que vai me dar quanto isso daqui? Bom, observe que eu tenho 59 mil aqui e eu tenho 59 mil aqui também. Eu posso colocar 59 mil em evidência, né? Então vamos colocar 59 mil em evidência aqui e ver o que acontece. Olha, vou botar 59 mil, né? Então aqui vai ficar 1 menos o que? 5%. Então vai ficar assim, 59 mil vezes 1 menos 5%. 1 menos 5%, como é que fica essa continha aqui? Tem que tirar meu MC, né? Então vamos lá. Eu vou tirar meu MC aqui vai dar 100. Então vai ficar 100 vezes 1, 100, menos 5, 95, 95%, ou seja, 0,95. Então isso aqui vai ficar 59 mil vezes 0,95. Isso daqui vai me dar um valor de quanto? De 56.050. Mas vamos gravar esse valor daqui, ó. Em termos didáticos, vamos gravar esse valor daqui. 59 mil vezes 0,95. Então, no primeiro ano, eu teria que valor 59 mil vezes 0,95. No segundo ano, como é que ficaria essa depreciação? Vamos ver agora.
No segundo ano, a gente vai ter a depreciação do primeiro ano, o valor depreciado do primeiro ano, menos 5% desse valor depreciado. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. O valor depreciado, a gente viu que era o quê? 59 mil vezes 0,95. Menos 5% deste valor. Menos 5% de 59 mil vezes 0,95. Observe que 59 mil vezes 0,95 aparece aqui e também aparece aqui, 59 mil vezes 0,95. Colocando em evidência, nós vamos ter 59 mil vezes 0,95 vezes 1 menos 5%. Essa conta a gente já fez, dá 0,95. Então, nós vamos ter que o V2, ou seja, a depreciação, o valor depreciado do veículo no segundo ano, vai ser de 59 mil vezes 0,95 vezes 0,95. 0,95 vezes 0,95 dá 0,95 elevado ao quadrado. Então, no segundo ano, o valor depreciado desse veículo vai ser de 59 mil vezes 0,95 elevado ao quadrado. Esse valor vai dar quanto? 53.247,50 centavos. Bom, nós vamos gravar esse valor aqui em termos didáticos para ver no terceiro ano qual seria o valor depreciado. Lembre que no segundo ano, então, seria 59 mil vezes 0,95 elevado ao quadrado. Se você está acompanhando o raciocínio, você já mais ou menos descobriu como será a lei de formação dessa função. Mas vamos continuar só para aqueles que não conseguiram ainda entender. No terceiro ano, como é que ficaria essa depreciação? Vamos ver. Seria o V2 menos 5% de V2. Mas quem é V2? V2 não é 59 mil vezes 0,95 elevado ao quadrado? Então, vamos lá, menos 5% de 59 mil vezes 0,95 elevado ao quadrado. Mais uma vez, temos 59 mil vezes 0,95 ao quadrado aqui, 59 mil vezes 0,95 elevado ao quadrado aqui. Vamos colocar em evidência. 59 mil vezes 0,95 elevado ao quadrado, vezes 1 menos 5%. 1 menos 5%, a gente já fez essa conta, e a gente sabe que dá 0,95. Então, nós vamos ter aqui 59 mil vezes 0,95 elevado ao quadrado, vezes 0,95. Nós vamos ter, para o terceiro ano, o valor de depreciação, 59 mil vezes 0,95 elevado ao cubo. Então, só recapitulando. No primeiro ano, nós tivemos o quê? 59 mil vezes 0,95 elevado a 1. No segundo ano, 59 mil vezes 0,95 elevado a 2. No terceiro ano, 59 mil vezes 0,95 elevado a 3. Se fosse no quarto ano, 59 mil vezes 0,95 elevado a quarta potência. Isso. No quinto ano, 59 mil vezes 0,95 elevado à quinta. E no ano X, eu teria quanto? Qual seria o valor depreciado, né, no ano X? Bem, então eu teria que seria 59 mil vezes 0,95 elevado a x. Então, esta daqui é a lei de formação da minha função. Este daqui é o comportamento da função de depreciação do preço deste automóvel na compra deste automóvel. Então, você pode verificar dali a quanto tempo, né, o seu veículo, por exemplo, vai ficar metade do valor. Você pode verificar inúmeras coisas com esta lei de formação. Então, hoje nós vimos o conceito de funções, vimos também leis de formação e a importância da lei de formações. Nos encontramos na próxima aula. Forte abraço!